Bom, um tempo atrás, nome de rua era meio que uma festa, porque não tinha praticamente nenhum tipo de restrição. Então, as pessoas trocavam nomes tradicionais para homenagear algum morador ilustre, por exemplo. Só que os outros moradores da rua não achavam isso nem um pouco interessante, porque uma mudança de endereço dá muito trabalho. Pensa você ter que alterar todos os seus cadastros, e não só você. Os correios, logo na fundação da cidade, então nem havia ruas, era assim, o caminho de tal coisa. Você passa ali à direita da capela tal para a igreja tal. Então, assim como acontecia com as pessoas antigamente, as ruas eram conhecidas conforme o uso. Então, quando ainda não havia sobrenomes, né, fulano era filho do cara que planta pereiras. E assim os sobrenomes foram surgindo. A mesma coisa o nome da rua. A Rua da Quitanda é onde as negras recém-libertadas vendiam as suas quitandas, os seus doces, as suas cocadas, enfim. Então, no começo era assim, o nome da rua vinha do uso, vinha naturalmente de como as pessoas eram conhecidas. Aí só quando Dom João trouxe a corte para o Brasil e ele quis fazer valer algumas leis, por exemplo, a cobrança de impostos, então as pessoas a cidade foi obrigada a colocar placas com o nome de rua e numerar as casas todas. Então, algumas respeitaram o nome popular, o jeito como elas já eram conhecidas, e outras não, ganharam um nome novo por decisão dos vereadores. Para mudar o nome da rua, tem de ter a anuência da maioria dos moradores, porque pode ser muito bom, mas pode causar muito transtorno, uma mudança de endereço. Aliás, hoje em dia você não pode dar o nome de ninguém vivo para um logrador ou para um equipamento público. A legislação mais recente sobre nome de rua é de 2007. E surgiu exatamente para criar limites, né? Para você ter uma ideia, quiseram batizar o Centro Cultural São Paulo, não é uma rua, mas é um equipamento público, de Centro Cultural Manabu Mabi. E as pessoas ficaram revoltadas, nada contra homenagear o Manabu Mabi, né? Um artista plástico de uma carreira brilhante, mas ali era o Centro Cultural São Paulo, CCSP. Então foi criada essa lei para evitar abusos, para um vereador não propor uma homenagem ao próprio pai, ou quem sabe a si mesmo, né? Num caso mais gritante. Assim, não faz diferença há quanto tempo a pessoa morreu. Mas é proibido mudar simplesmente em homenagem a uma pessoa. Então, a Ponte do Morumbi hoje chama Ponte do Morumbi Caio Pompeu de Toledo. O nome de uma rua, ele tem de ser dado, às vezes é um nome novo. Muitos loteamentos novos ou ocupações que são convertidas em loteamentos legalizados, elas são Rua A, Rua 1, Rua 2, Rua 3. Então, para dar um nome novo de rua ou para mudar um nome já existente, é preciso apresentar um projeto de lei que tramita pela Câmara como qualquer outro projeto de lei. A diferença é que nome de rua praticamente não tem contestação. Existe um acordo tácito entre os vereadores que, a menos que seja um caso berrante, como querer mudar o nome da Rua República do Líbano, enfim, nome de rua pode aprovar. Mas em alguns casos é irrelevante, em outros casos é até prejudicial. Quando você dá um nome e ajuda a consolidar um loteamento em área de manancial, por exemplo, você está criando um problema sério, um problema futuro para aquelas pessoas e para a cidade toda. O nome de rua leva bem menos tempo para ser aprovado do que qualquer outro projeto. A menos que seja um caso gritante, que cause controvérsia. Não tem contestação. Os vereadores aceitam os nomes de rua sugeridos pelos seus colegas. Então, quando cria-se uma tensão na Câmara, faz tempo que a gente não aprova nada e a imprensa está cobrando. Uma das coisas mais fáceis de fazer é assim, vamos aprovar vários nomes de rua? Infelizmente é a real. Uma das melhores coisas que pode acontecer para uma cidade ser segura, e mais do que segura, agradável, desfrutável, acolhedora, é comércio de rua. As pessoas se conhecerem, terem vários pontos de referência, esse movimento de entra e sai, a luz do comércio de rua. Você pode ter uma rua Guaicurus na Lapa, super iluminada,
tem poste de todo lado. Mas à noite, ali só tem concessionária, oficina, à noite está tudo fechado e nenhuma delas tem vitrine. Então a rua Guaicurus parece uma rua escura, porque de fato é uma rua deserta. Cidade tem que ter comércio de rua, senão ela começa a deixar de ser cidade.